Fala galera, vamos falar um pouquinho da fala do Hulk, né? Sobre não ser mais o capitão do Atlético, deixando em aberto o futuro, como a galera pintou. Vamos falar um pouquinho sobre isso e explicar melhor essa situação, beleza? Então, só para vocês saberem, a gente vai debater rapidinho isso aí, falar um pouquinho sobre isso e trazer algumas informações como a de bastidor. Tem um vídeo do Sampaoli também que circulou nas redes do pós-jogo. E achei muito legal e concordo muito com ele. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e, hype esse vídeo, né? Rumo a 30 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. E também tem todas as minhas outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Agora um recado especial. Eu fiz uma postagem lá na aba comunidade, fiz uma pergunta. Mandem perguntas lá, eu vou selecionar algumas delas, vou fazer esse quadro todo final de semana. Vou selecionar algumas delas para responder em vídeo. Nesse final de semana será no domingo, tá? Então, vou responder algumas perguntas em vídeo para vocês aí, de curiosidades, assuntos gerais, futebol, e a gente vai debatendo isso tudo. Isso vai ser, isso tá lá na aba comunidade. Então, clica aí, vai lá, porque depois vai começar a ser para membros, hein? E aí a gente vai começar a melhorar tudo isso aí, tá bom? Pra gente crescer todo mundo junto aqui, fazer um espaço bem legal com vocês. Vambora, vamos falar sobre isso. Vou pegar a matéria aqui, que é o seguinte, ó. Hulk explica futuro. Revela que pediu para não ser mais capitão do Atlético e deixa futuro em aberto no Galo. A camisa 7 tem contrato até fim de 26 e não crava permanência no clube para a próxima temporada. Hulk não foi o capitão do Atlético diante do Bolívar pela Sul-Americana na noite dessa quarta-feira. A abraçadeira esteve com o Leão. O camisa 7 revelou que pediu a Sampaoli para não ser mais o capitão do clube. Por que será? Aspas para ele. Decidi não usar mais a faixa de capitão. Conversei com o Sampaoli e pedi para não usar mais, para não me expor tanto, porque eu não poderia exercer minha função. O capitão é o representante dos jogadores, dentro de campo. Quando iniciamos a temporada, o comitê de arbitragem dá uma palestra para nós e fica claro que só quem pode se comunicar com o árbitro é o capitão. E quando a gente vai se comunicar, a gente não, eu. Porque eu vejo que outros capitães darem peitada no árbitro e não acontecerem nada, disse o camisa 7 do Galo. Hulk lembrou da expulsão contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado na Arena MRV. Na ocasião, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima aplicou 2 amarelos seguidos aos 31 do primeiro tempo. O próprio árbitro que me expulsou contra o Palmeiras foi uma loucura, que até hoje não deu em nada. Acho ridículo. Perguntei por que ele me deu amarelo, me deu o segundo amarelo e vermelho e passou batido. É uma coisa que tinha que ser averiguada e não foi. Uma situação que chega a ser bizarra. E esse mesmo árbitro foi peitado. Mandaram ele tomar naquele lugar no jogo do Corinthians e ele não fez absolutamente nada. Não sou eu que vou mudar isso. Eu não vou mudar. Demorei para entender e perceber isso e falei que a partir de hoje não uso mais a faixa de capitão do Galo, porque infelizmente eu não poderia exercer uma função posta para mim em campo. Futuro do Galo. Então, isso sobre a faixa de capitão, vou comentar depois os dois assuntos separados, tá? Hulk também falou sobre o futuro do Atlético. O jogador tem contrato até o fim de 26, foi questionado sobre cumprir o tempo de contrato no ano que vem. O contexto de pergunta foi em meio a críticas que o atacante vem recebendo nessa temporada. O Hulk falou que a prioridade é ficar, mas não cravou permanência. Eu tenho mais um ano de contrato, eu respeito muito o Galo, a prioridade é ficar, mas se não tiver que ficar, vai ser uma conversa, vamos ver, vamos esperar, disse em entrevista. E esse trecho, isso mostra que o grupo está trabalhando bem, que diante das dificuldades que estamos enfrentando, a gente mostra que o grupo está unido, conta com todo mundo. Então, isso mostra as mudanças de hoje. O São Paulo fez 5 substituições que foram fundamentais para mudanças de jogo. E além disso, ele falou que a gente fica feliz por essa classificação e essa tranquilidade para deixar um pouco a Sul-Americana de lado e pensar no brasileiro, que é importantíssimo voltarmos a ganhar no Brasileirão. Cara, acho que duas coisas, né? Primeiro sobre a faixa de capitão. Cara, eu concordo. Acho que não faz sentido ele usar a faixa de capitão. Eu acho que tem algumas coisas que estão cada vez mais claras. Primeiro, o Hulk ele é muito perseguido pela arbitragem. O Hulk é um cara que a gente sabe do talento dele, da qualidade dele, mas ele é um cara que reclama mesmo, normalmente muito. E além disso, exerce o papel de capitão. Então, os juízes até confundem isso e acham que ele só fica de chato. E muitas vezes ele tá sendo chato, tá cobrando, é verdade, mas ele ainda é o capitão. Ele ainda se impede respeito. E assim, e muitas das vezes, o limiar, né? O limite do Hulk, do árbitro de paciência com o Hulk é -0. Porque ele está marcado, ele está sofrendo essa retenção ou retaliação, entre aspas, supostamente, porque, como assim, ele acaba sendo, não perseguido, mas ele é marcado, os árbitros já sabem que ele é assim, então, qualquer coisa ele já dá o cartão para dar uma segurada, que é tipo, o próximo você vai embora, pro árbitro ter a vantagem de, velho, se fosse você, eu ficava mais de boa. Então, quando você entende que isso está acontecendo, é melhor você dar a faixa para outro e não pensar na arbitragem, porque quando você tem que representar o clube, representar
uma instituição e brigar pelos direitos dentro de campo, contestando o árbitro, pressionando o árbitro, e você já está sendo marcado, é melhor você passar a faixa de capitão para outro. Para mim é bem simples, é bem básico. Acho que o Lianco também está sendo marcado, mas acho que o Lianco tem que ter mais cabeça para trocar ideia com o juiz e lembrar que ele é o capitão do time. Acho que isso pode ser uma solução boa para ele, acho que ele pode crescer, inclusive de produção assim, ficar mais maduro assim também, e ele tem melhorado também. Então eu acho que o Hulk talvez realmente não faça mais sentido, eu acho que ele tá um pouco sem paciência, um pouco de saco cheio, e para você não fazer merda, para você não piorar a situação, piorar uma situação de jogo, é melhor você apenas abrir mão da faixa de capitão. Eu tô com o Hulk, acho que faz total sentido sim, e tô com ele. Acho que é uma situação normal. Além disso, criou-se uma polêmica muito grande sobre a fala do Hulk de 26, que a prioridade é ficar, mas deixa em aberto. Gente, óbvio que ele deixa em aberto. Se o Atlético falar, não conto com você, ele vai falar, não, eu quero ficar aqui porque o meu contrato até 26. Não quer, o Hulk não é esse jogador. Eu acho que assim, pra mim a entrevista é muito clara. Ele diz claramente, cara, a minha prioridade é ficar. Em 2026 ficar no Atlético, tem contrato até o fim. Mas vamos conversar, vamos ver se acontecer alguma coisa, a gente conversa, a gente senta e conversa. Uma coisa profissional, uma coisa adulta. Então eu achei muito tranquilo, achei que a galera se passou demais em criar essa polêmica, deixa o futuro em aberto. E assim, querendo ou não, todos nós sabemos que o ciclo está chegando ao fim, né? Acho que a gente já viveu muito de Hulk. A tendência é ir caminhando pro final. E tá tudo bem, faz parte do futebol, a gente é muito grato, um dos maiores jogadores da nossa história, um cara gigantesco, representa o Galo, é um cara que a gente ama de paixão, é um cara que tem total respeito do torcedor, dos dirigentes, dos companheiros, um cara mega profissional, a gente não tem o que reclamar do Hulk disso, fez feitos históricos, ganhou o nosso brasileiro que a gente tanto precisava, ganhou vários e vários títulos pela camisa do Galo, respeitou e honrou a instituição, isso não tem o que falar sobre ele. E criticar em determinados momentos faz parte, é normal do futebol, isso não é ingratidão, é apenas criticar pelo momento uma fase ruim, cobrar porque a gente sabe o que ele pode dar pra gente, a gente sabe o que ele já deu pra gente, a gente sabe o que ele representa pra gente. Mas a situação ele tá com 39 anos, ano que vem faz 40 anos, e para um jogador de futebol já é uma idade avançadíssima. Então o atleticano ele já começa a entender que pode estar chegando ao fim, infelizmente. Infelizmente. E eu acho que não é só o Hulk no Galo, é o Hulk no futebol. Eu acho que a tendência é a aposentadoria nos próximos anos. A tendência. Isso pode não acontecer. Ele pode querer também jogar em outros mercados, como MLS. Ele pode querer jogar na Arábia, como para fazer mais dinheiro também. São todas escolhas possíveis do jogador e da família. Então eu acho que acontece. E o Atlético também cabe ao Atlético respeitar isso. Porém, eu acho que se o Atlético conseguir uma vaga na Libertadores, vencendo a Sul-Americana, por exemplo, o Atlético tem uma forte fominha, uma forte esperança que o Hulk vai querer fazer o The Last Dance da Libertadores e quem sabe ganhar a Libertadores pelo Galo. Seria um sonho de todo atleticano para ele se coroar ainda maior no Galo, porque ele com certeza já senta do lado dos principais atletas da história do Atlético, né? É um cara fundamental, fenomenal, diferenciado e que com certeza é um dos caras mais decisivos que já passou pelo Galo. O atleticano, ele sabe, ele tem um carinho enorme, tem uma gratidão ainda maior pelo Hulk. Hulk, a gente te ama, você é o cara, você é o cara. E eu acho que assim, criaram uma polêmica que não, pra mim ele foi super tranquilo, foi super profissional na entrevista, acho que ele vai ficar até o final do contrato, e aí a gente vai ver se ele vai querer renovar, se ele vai querer ir embora, se ele vai querer ficar mais um ano, e eu acho que ele tem um direito de escolha por tudo que ele fez, e a família dele também. Não é isso? Também teve um vídeo que saiu do São Paulo muito legal, dele falando, cara, vocês são ótimos jogadores, é injusto o que a gente tá passando neste momento, mas a gente vai superar isso, vamos tirar o melhor de vocês, e vocês tirarem o melhor de mim, pra gente ir mais longe, parecendo que o grupo tá fechado e esperamos conseguir uma vitória muito boa contra o Mirassol, se Deus quiser. Vamos ver o que o Atlético vai fazer, vamos ver o que o Atlético tá pensando. O São Paulo ele pode surpreender a gente, ele sempre gosta de surpreender o atleticano e a gente quer ver o que ele vai armar, né? Porque o Atlético tem alguns desfalques, tem retorno da defesa, o Juan acho que já pode jogar, né? Inclusive, o Alonso vai voltar, Natanael vai voltar, Natanael e Alonso que estavam suspensos voltam, São Paulo mantém o esquema com o Ivan Roman ou promoverá a mudança, né? Tem isso também. Provável Galo, segundo aqui, o G. Everson, Lianco, Alonso, Vitor Hugo ou Natanael, Alan Franco, Igor Gomes ou Fasto Vera, Bernard, Arana, Scarpa, Renier ou Biel e Rony ou Hulk. É isso. Eu gostei eu entraria com 3 zagueiros e entraria com o Biel. Gostei muito do Biel num contra um ali pela direita. Acho que pode ser uma situação.
E eu acho que eu entraria com o Fausto Vera também ao lado do Alan Franco. Não entraria com o Igor Gomes não, que o time do Mirassol é muito perigoso e pode machucar demais o Galo. Tá bom? Galera, é isso. Um grande beijo. Voltamos no final de semana. Vai lá na aba comunidade e deixa sua pergunta pra eu responder. Vamos ver se eu vou escolher ela. Tamo junto, é nóis.